do nome de Jesus, é no nome dele que nós pedimos bondosamente todas essas coisas. Amém, amém. Muito bem, gente, para início de conversa, eu já frisei isso na leitura, para a gente aproveitar a leitura do texto. Nós temos sempre que conviver com uma briga. Essa briga diz respeito a uma natureza pecaminosa que nós carregamos. Essa natureza pecaminosa, ela é vencida pela conversão. A gente tem uma vitória definitiva, mas ela precisa de uma outra intervenção gradual para a gente sobreviver a ela, que a gente chama de santificação. Sem essas coisas nós seremos controlados pela nossa carne. Uma pessoa que não experimenta a conversão, que não tem Jesus na sua vida, ela sequer vai pensar que ela está vivendo uma vida errada. Mas um cristão que é convertido, ele precisa lutar e usar essas armas da santificação, para que a gente possa não mais viver sob o controle dessas coisas, da imoralidade, da impureza, do ódio, da discórdia, das facções, da inveja, da embriaguez, das orgias e coisas semelhantes. Como é que nós crentes que temos o Espírito Santo de Deus em nós, como é que a gente precisa se comportar? Lembram quando nós falamos na nossa série Transbordante no início do ano, que o Espírito Santo, ele está presente na nossa vida quando a gente se converte, ele vive em nós. Mas talvez o Espírito Santo não seja o presidente, ele não seja aquela pessoa que governe, que controle a nossa vida. Há crentes que têm o Espírito Santo presente na sua vida, mas ainda apresentam problemas. Tem dificuldade com inveja, tem dificuldade com egoísmo, tem dificuldade com embriaguez. O que acontece? O que acontece é que o Espírito Santo só está presente, mas ele não é o presidente. Essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não a controla, o Espírito Santo não a governa. E todas as vezes que a gente vai viver uma vida em que o Espírito Santo não esteja controle absoluto sobre nós, nós vamos enfrentar algumas dificuldades. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela pulsa, ela faz com que a gente faça escolhas erradas. Lembra a mesma natureza pecaminosa que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, verso 24, diz: miserável homem que sou, o mal que eu não quero, que eu sei que eu não posso fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu desejo, que eu sei que eu devo, eu sei que eu posso fazer, esse eu não faço. Paulo está falando dessa briga, desse controle da nossa natureza pecaminosa que quer dirigir a nossa vida, e o Espírito Santo de Deus que quer que a gente viva uma vida de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Essa briga, gente, ela vai nos acompanhar sempre, sempre. Há uma canção antiga que a gente vai ainda cantar esse mês de agosto aqui, é antiga, dizendo o seguinte: Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu cantar, o meu agir. Como a gente consegue viver uma vida com esse controle do Espírito Santo, se ele não for nosso presidente? Não basta só ter o Espírito Santo porque nós somos convertidos. O Espírito quer controlar, ele quer governar. E nós precisamos abrir espaço para que isso aconteça, porque se isso não acontecer, faremos a vontade da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Ok? Muito bem, pergunta do verbo perguntar: o que é o fruto do Espírito Santo? A gente precisa entender o que é. Eu deixei aqui, se você quiser tirar uma foto. Fruto do Espírito Santo é o resultado da obra do Espírito Santo em nós, para nos transformar em pessoas parecidas com Jesus. Fruto do Espírito Santo tem a ver com o caráter de Jesus, que é gerado em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera esse caráter em nós. É o Espírito Santo que nos faz
parecidos com Jesus. E essa é a nossa maior arma contra a nossa natureza pecaminosa. Se parecer com Jesus. E a gente só se parece com Jesus se a gente tem aquele retrato do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você olha essas virtudes, de quem que a gente lembra? Jesus. O fruto do Espírito Santo tem a ver com o resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida e que produz em nós o caráter de Jesus através desse fruto, que é desenvolvido, que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. É uma manifestação, é evidência em nossa vida do caráter de Cristo em nós, é a manifestação externa de uma obra interna do Espírito Santo na nossa vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você contou? São 9. 9 marcas. Gente, ó, fruto está no singular. Não são frutos. Um fruto com 9 sabores. Um fruto com 9 virtudes. Um fruto. Não existem frutos do Espírito Santo. Existe um fruto no singular, que se manifesta em 9 virtudes, em 9 marcas. Ok? Beleza? Deixa eu passar aqui. Legal. Sem olhar para Fernanda, sem olhar. Sem olhar. Agora você pode olhar que eu já tirei. Fernanda, o que é o fruto do Espírito Santo mesmo? E nem espiritual. O que é mesmo o fruto do Espírito Santo? Beleza, quem é que produz isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus produz o fruto em nós. Ó gente, por mais que você seja bem intencionado, que você seja gente boa, você não consegue produzir o fruto do Espírito Santo em você. Na força da sua carne, da vontade, você não consegue. É o Espírito que produz. Como o Espírito produz o seu fruto em mim, em você? Eu preciso deixar Ele ser o presidente da minha vida. Quanto mais eu andar no Espírito, seguir o Espírito, quanto mais Ele controlar a minha mente, quanto mais Ele controlar minhas emoções, mais Ele vai desenvolver esse fruto com essas 9 virtudes, com essas 9 marcas. Ok? Muito bem, só a teologia ela categoriza o fruto do Espírito Santo dividindo em duas, vou trazer só 2 categorias para vocês. Uma primeira categoria é essa daqui. Divide em 3 partes. Uma parte do fruto do Espírito Santo tem a ver com a comunhão com Deus, minha com Deus. Essas virtudes, amor, alegria, paz, diz respeito a isso. Uma segunda categoria divide o fruto do Espírito Santo em relações interpessoais, você com o seu próximo, eu com vocês. E isso vai se manifestar em paciência, em amabilidade e em bondade. Dá só uma olhadinha para quem está perto de você, assim, de canto de rosto. Em relação a essa pessoa, você é paciente, você é amável, você é bondoso, é bondosa, sim ou não? O Pedro já está fazendo o sinal da cruz ali, ok, está perto do Fernandinho. Ok, na nossa relação com a gente, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por exemplo, daqui a pouco tem um jogo terrível. Eu já cortei relacionamento com o irmão Paulo Gaspar, que é palmeirense, a gente só vai se falar, dependendo do resultado do jogo, no domingo. Eu vou chegar em casa, vou resistir à tentação de querer assistir. Mas eu acho que talvez eu não vou, a minha carne vai ser mais forte, talvez eu assista. E assistindo, eu vou ver aquela zaga do Corinthians, que é um circo de horrores. E eu vou precisar ter muito domínio próprio. Muito domínio próprio. E se o irmão Paulo me mandar uma gracinha pelo WhatsApp, vou precisar ter muito domínio próprio para não revidar. Está vendo, gente, como essa é a parte
que a gente não valoriza, mas que é uma das partes mais importantes da nossa espiritualidade. Porque se o alvo da Bíblia é que a gente se pareça com Jesus, o nosso irmão mais velho, eu não posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que prega, que canta, mas que sou péssimo no relacionamento com os outros, porque eu xingo, porque eu bato, porque eu ofendo, porque eu roubo. Isso é evangelho. O evangelho diz que eu preciso passar por uma transformação de dentro para fora. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso ser crente de domingo se na segunda-feira eu sou um péssimo profissional no meu trabalho. Porque eu estou mostrando que eu não tenho o caráter de Jesus. E se eu não tenho o caráter de Jesus, eu não tenho o fruto do Espírito Santo na minha vida. Simples assim. Uma outra divisão de categoria é essa daqui. É tudo que eu falei, só muda os nomes ali. O estado de alma, amor, alegria, paz. Virtudes de caráter, paciência, fidelidade, bondade e sensibilidade relacional. Ser amável, ser manso e ser domínio próprio. O que é ser manso mesmo, hein, gente? Isso tem uma conotação pejorativa para os homens, né? Eu lá vou querer ser manso, pastor. Você está de brincadeira comigo? Eu não. A Bíblia está dizendo que a gente precisa de mansidão. O que é ser manso? A gente precisa entender para poder praticar. E hoje, gente, nessa introdução, eu queria que você gravasse 3 considerações importantes. A primeira delas é essa daqui, ó. Os dons espirituais, todos os crentes possuem pelo menos um. Pelo menos um. E esse dom que o Pedro possui, talvez eu não possua. Talvez o dom dele seja diferente do meu. Talvez o Rafael da Raíza tenha mais dons do que eu. Mas o fruto do Espírito Santo é igual para todo mundo. Todos nós precisamos ter o mesmo fruto. Entende? A Bíblia ela fala de dom, de dons, e ela fala de fruto. O dom do Espírito Santo, em alguns textos, é o próprio Espírito Santo em nós. Às vezes se refere à salvação que nós temos em Jesus. O dom no singular tem a ver com isso. Os dons no plural tem a ver com essas habilidades, com essas capacitações sobrenaturais que o Espírito Santo nos dá para a gente trabalhar edificando a igreja. E nessa questão dos dons, todos nós temos alguns. E temos gente que tem dons diferentes. Mas o fruto do Espírito Santo, todo crente precisa ter. E ele é igual. Se manifesta nessas 9 virtudes. Beleza? Segunda consideração, só o Espírito Santo produz. O texto está claro, o fruto do Espírito, é o Espírito que produz. É ele que produz. Qual é a minha responsabilidade? Deixar o Espírito Santo ser presidente da minha vida. É ele que vai fazer. Certo? A gente não consegue desenvolver na força da nossa boa intenção. A gente não consegue. Quando eu preguei aquele sermão sobre ser homem aqui, que eu falei que quando um homem olha para uma mulher na rua, é instinto do homem olhar para uma mulher, é instintivo. O que faz um homem não dar esse olhar de 360 graus a uma mulher, se ele tem o Espírito Santo, é esse domínio próprio, que o Espírito Santo dá para a gente. Eu posso ter muito boa vontade, mas se eu não tiver o Espírito Santo
presidente da minha vida, a minha boa vontade, não vai gerar alegria em todas as circunstâncias. Não vai gerar paz quando eu estiver no meio da aflição. Percebam, gente, isso é sobrenatural, é obra do Espírito Santo, possível em cada cristão que não apenas tem o Espírito Santo presente, mas o tem presidente da sua vida, governando, dirigindo. Terceira e última consideração, para deixar vocês talvez escandalizados, as virtudes geradas pelo fruto do Espírito Santo são interligadas. Você não pode ter paz se você não tem paciência. Você não pode, por exemplo, ter mansidão se você não tem domínio próprio. Um está ligado com o outro. Então, se você não tem um, você não tem nenhum. Está tudo interligado. Se eu não tiver alegria e amor, como é que eu vou ser bondoso? Se eu não tenho domínio próprio, como é que eu serei paciente? Cada sabor do fruto do Espírito Santo está interligado. E isso abre esse alerta que eu preciso lutar para que esse fruto seja visível na minha vida, em todas as áreas. Porque a ausência de um pode fazer com que eu não tenha absolutamente o fruto do Espírito Santo como um único fruto. Ok? Beleza? Show. Para a gente terminar por hoje, deixa eu ver se eu volto aqui. Não. Gui, volta lá para mim. Volta no versículo de Gálatas 5, 22 e 23 do fruto. Isso, pode passar. Vai passando. Ih, beleza, para aí. Preste atenção e olhe para o telão, gente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Até agosto a gente vai decorar esse versículo, tá? Então já vão pegando aí, tá bom? Amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade e bondade. O duro é que cada tradução da Bíblia fala de um jeito, né? Decorem na NVI, tá bom? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desses aqui, quais você tem certeza absoluta que você não tem absolutamente nada? Qual que você acha que a incidência está boa? Qual que você acha que você tem, mas que está complicado ainda, tem muito que melhorar? Você é paciente? Você é amável? A partir da semana que vem, a gente vai estudar qual é a implicação de se ter amor como fruto do Espírito Santo na nossa jornada. O que isso vai gerar na nossa vida e na vida das pessoas. Então, não perca os próximos capítulos da nossa série. Vamos orar? Thaís, querida Thaís Coelho, vem cá orar por nós. Grave isso, gente. O Espírito Santo não quer só estar presente na nossa vida, Ele quer ser o nosso presidente. Quando o Espírito Santo é o nosso presidente, esse fruto do Espírito Santo que você acha que é impossível de você possuir, é muito possível. E esse é o desejo que Deus tem para mim e para você, que a gente tenha o fruto do Espírito Santo. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui juntos, Pai, como irmãos em Cristo, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor, e aprender mais com a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Nino, Pai, pelo pastor que é tão usado, Senhor, para que, por meio da sua sabedoria, estudo, Senhor, e para aquilo que o Senhor o capacitou,
traz de uma forma muito mais fácil o nosso entendimento, Senhor. Obrigada por esse estudo tão especial e tão precioso sobre o fruto do Espírito. Uma vez eu li que o fruto ele é como uma tangerina e cada questão do fruto ali é como seus gomos, Pai. Então que nós possamos realmente ser o fruto como um todo. Se falta algo em nós, Senhor, que nós possamos buscar em Ti, discernimento, Pai, sabedoria, para que a cada dia nós possamos se achegar mais a Ti, termos mais intimidade contigo, Senhor, e uma comunhão, Pai, com a nossa família, com nossos amigos e com as pessoas que nos cercam, Senhor. Obrigada por esse culto tão precioso, obrigada por essa palavra que tocou nos nossos corações, obrigada por estarmos aqui, Senhor, Te adorando, Te servindo e principalmente escutarmos, Senhor, pedidos, agradecimentos, porque isso é tão especial, Pai. Nós precisamos estar aqui, nós precisamos orar um pelos outros, Senhor. Obrigada pela vida, obrigada pelo Teu dom, Pai da vida, que sopra em nós diariamente. Esteja conosco ao longo desse final dessa semana e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Obrigado, Thaís. Vamos colocar em pé, queridos. A Isa vai nos ministrar uma canção com essa equipe